Muito boa noite, meus irmãos. Que alegria poder me reencontrar com vocês, depois de alguns dias fora. Dias muito bons, revigorantes, mas marcados sempre pela saudade, porque é sempre muito bom a gente poder estar em casa, né? Agradeço aos irmãos pelo apoio, pelas orações, pela continuidade do trabalho, né? E assim nós louvamos ao Senhor pela parceria que nós temos desenvolvido. O Senhor se agrade de nossa caminhada. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova caminhada, pensando em outras perspectivas da caminhada cristã, não é? Hoje nós vamos abrir uma nova série de estudos que intitulamos Você Não é Seu. E aí nós vamos pensar um pouquinho dentro da perspectiva de um tema bíblico, não é, muito importante e que, volta e meia, a gente acaba desconsiderando, que é a mordomia cristã. Quando pensamos na ideia de que não nos pertencemos, nós somos imediatamente levados a considerar a existência de alguém maior que nós, de um Senhor das nossas vidas, de um amo, não é? A quem nós servimos, a quem nos dedicamos e em quem nós também nos alegramos. Sendo assim, eu começo perguntando para você: já passou pela sua cabeça pensar ser um mordomo? Não é? Esse é um tema um tanto quanto, não é, novo para nós, porque não obstante nós saibamos o que é um mordomo, não é, ele não faz muito parte da nossa cultura. Não é? Nós temos secretários e secretárias do lar, pessoas que estão encarregadas do serviço doméstico, mas não na perspectiva de um mordomo, não é aquele ser requintado, que fala difícil, que tem uma postura, não é, muito bonita, não é, e que está a cargo de todo o serviço da casa. É uma coisa assim mais inglesa. Nós não temos, não é, essa figura tão presente nos nossos dias, pelo menos não dessa forma, conforme eu descrevi aqui. Mas pensar na ideia de mordomia, não é bem interessante para nós e casa perfeitamente com o ensino bíblico. E é isso que nós vamos procurar aprender ao longo desse mês, pensando nesse tema da mordomia cristã. Esse é um tema muito abrangente, não é? Ele está muito ligado ao serviço, e servir é algo profundamente cristão. Cristo, não é, foi o maior mordomo que nós conhecemos, não é? E a gente precisa entender melhor, se quisermos agradar ao nosso Senhor, o que significa esse termo. Não é? Então, o que é mordomia? Você sabe o que é mordomia? O mordomo, não é, numa definição muito básica da palavra, é aquela pessoa encarregada, incumbida, não é, de administrar os bens de outro. Nós vamos encontrar na palavra de Deus muitos mordomos, pessoas que foram reconhecidas pelo seu serviço, uma vez que essa figura é um servo fiel, confiável e muito competente. São termos que definem a figura de um mordomo, não é? E aí, dentro da palavra do Senhor, nós vamos encontrar alguns exemplos, como, por exemplo, Eliezer, que era o servo, não é, de Abraão. Durante muito tempo, Eliezer foi um forte candidato a ser o grande herdeiro das coisas de Abraão, porque durante muito tempo, como os irmãos conhecem bem a história, ele não tinha filhos. Abraão foi pai já bem idoso, e apenas Eliezer era a pessoa que convivia com ele, e Abraão chegou a cogitar a possibilidade de deixar tudo para ele, não é? Então, aqui em Gênesis 15, verso 2, nós vemos, não é, ele conversando com o Senhor exatamente sobre isso, quando ele diz: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então, Eliezer é esse mordomo, uma pessoa de confiança de Abraão, né, que nasceu ali na casa dele, cresceu por ali, ganhou a confiança, né, administrava as coisas de Abraão, e durante um tempo foi um forte candidato a ser o único herdeiro de Abraão. Não é? Ainda o texto aqui no capítulo 24 de Gênesis vai dizer que Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía.
Então era com esse menino que Abraão conversava e com ele dividia, né, as preocupações relacionadas à sua casa e aos seus interesses. Uma outra figura de um grande mordomo que se tem na Bíblia é José. Todos nós conhecemos e admiramos a história de José. Um menino que, por causa de um sonho, passou grandes apuros, enfrentou a inveja dos seus irmãos, foi por eles vendido, foi escravizado, passou anos na prisão, mas o Senhor o honrou e ele chegou a ser o mordomo de uma casa muito importante no Egito, ainda antes de ser governador naquele lugar, que é uma espécie de mordomo agora, em âmbito, né, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Mas antes disso, ele foi o mordomo de Potifar, conforme os irmãos podem observar, aí no capítulo 39, nos primeiros 5 versículos de Gênesis, capítulo 39. Então nós encontramos aqui o Senhor abençoando, não é, a vida de Potifar por causa da fidelidade de José. Há também um entendimento que nós podemos ter aqui acerca dessa doutrina. E aí nós começamos a perguntar aos irmãos, por que somos servos de Deus? Qual é a finalidade? Há um objetivo, não é? E nós vamos começar a entender aqui de uma forma mais teológica o que isso significa para nós. Porque nós precisamos pensar, meus irmãos, de onde vem essa ideia de servir? Qual é a perspectiva, qual é a finalidade, qual é o intento do Senhor ao nos colocar dentro dessa perspectiva de serviço, de mordomia. Uma outra perspectiva, né, enganosa que nós temos acerca da mordomia é que nós pensamos na mordomia de uma maneira inversa. A mordomia é a prática daquele que serve, não daquele que é servido. Não é? A gente está na mordomia. Muitas vezes a gente pensa que é você se sentar e receber tudo na mão, né? Mas é o inverso. Praticar a mordomia é se encarregar de servir, é se preocupar, é ser diligente, é estar a cargo de um serviço importante. Então, essa perspectiva o Senhor tem, Ele mesmo nos serve. O Senhor é o grande servo, é o grande exemplo de serviço que nós encontramos, mas nós precisamos entender que somos chamados a servir por algumas grandes questões que a palavra do Senhor destaca para nós. A primeira delas é que o Senhor é o grande possuidor. Pensamos aqui na perspectiva de que não somos nossos, não nos pertencemos a nós mesmos, né? Não somos donos dos nossos próprios narizes, conforme gostamos de afirmar tantas vezes. Buscamos, ao longo de toda a nossa vida, a tão sonhada autonomia, não é? Poder fazer as coisas ao nosso próprio tempo, do nosso próprio modo, mas nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor, Ele é o dono das nossas vidas e a Ele nós devemos prestar contas. Então Ele é o grande possuidor, inclusive, da sua vida. Então, se Ele é o grande possuidor, nós precisamos lembrar que o universo e toda a humanidade são dEle. Aqui nós temos alguns textos que vão nos lembrar isso. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo que nós entendemos hoje, em termos de existência, foi criado pelo Senhor. Se Ele criou, é dEle. A autoria é dEle. A pertença é dEle. Então, Ele administra, Ele rege, Ele organiza conforme a sua vontade. Ainda no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27, diz o texto que o Senhor cria o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aqui o Senhor está se referindo à humanidade. Percebam que o Senhor não desenvolve a humanidade em momentos distintos. Ele não cria o homem e depois cria a mulher. Ele cria o homem e mulher. Homem e mulher os criou, justamente para que nós não tivéssemos nenhuma razão de fazer o que nós acabamos fazendo, essa guerra de sexos, como se homem e mulher fossem duas humanidades distintas, mas ambas personalidades foram criadas ao mesmo tempo, foram criadas no mesmo momento, fazendo parte, portanto, da mesma essência, com as respectivas diferenças, né? Ainda, na palavra do Senhor, Isaías capítulo 43, o profeta vai dizer agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel,
Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, e tu és meu. Mais uma vez, o Senhor está aqui, por meio do profeta, reivindicando a propriedade do homem em relação a ele. Ou seja, nós pertencemos ao Senhor. E ainda Ezequiel, no capítulo 18, verso 4 de seu livro, vai dizer: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então o Senhor é o grande possuidor, mas Ele também é o grande sustentador. Ele é aquele que provê e que preserva tudo para a sua criação. O Senhor é aquele que está encarregado em fazer-nos sustentados, providos de tudo que é necessário à nossa existência. Aqui, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os seguintes dizeres: e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Senhor, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Percebam que o Senhor não apenas possui, mas Ele também dá tudo aquilo que é necessário para que a sua criação permaneça. Aqui nós vemos o Senhor no ato de preservar a sua criação, servindo a sua criação. Percebam que no final da passagem que lemos, encontramos aqui: dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Percebam que o Senhor não está preocupado apenas em nos dar coisas, mas também em nos fazer felizes, em nos manter alegres, em nos manter animados. Então, tudo isso o Senhor faz pelo seu povo, como grande sustentador que é. E ainda aqui em Colossenses, Paulo vai nos falar de como o Senhor também provê para as nossas almas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos redenção, remissão de pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então Jesus é a fonte de sustentação de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, pensar numa vida à parte de Jesus é pensar em qualquer coisa menos em vida, porque não há vida fora dele. Ele é o grande sustentador, mas ele também é o grande redentor. Então, é Deus que nos redime. Apocalipse capítulo 5, verso 9, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Senhor está falando aqui da perspectiva de resgate que o Senhor exerce em relação às nossas vidas. Perdão, a passagem é 1 Coríntios 6, 20. Tá? Apocalipse 5, 9 está embaixo. Que é justamente a perspectiva daqueles que são redimidos pelo Senhor, que cantam, que louvam, que se alegram, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então Cristo, Ele nos compra. Redimir é resgatar, é nos tomar das mãos da morte para que experimentemos a vida que o Senhor tem para nós. E nós experimentamos essa vida exatamente pela perspectiva da graça de Cristo Jesus, que nos dá a oportunidade de aguardar essa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme Paulo vai nos escrever, né, por meio de Tito. A Tito, né, escrevendo a Tito, Paulo vai nos falar acerca dessa verdade nos versículos 13 e 14 do capítulo 2
daquela carta. Portanto, nós temos diante de nós, meus irmãos, algo muito gracioso, que é referendado pela palavra do Senhor, que nos ensina e que constitui a base da caminhada cristã. Portanto, os desdobramentos dessa mordomia, desse serviço, se verificam no coração. E nós vamos entender algumas coisas a partir daqui. A primeira delas é que entender que fomos chamados para servir ao Senhor como seus mordomos fiéis, produz em nosso coração senso de sagrado. Nós começamos a entender que há uma grande importância para aquilo que nós fazemos, onde não há essa divisão entre sagrado e profano, onde tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. Percebam o que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui. Gênesis capítulo 28, verso 16, momento em que Jacó desperta do seu sono, onde ele tem uma visão e ele então reconhece que estava diante do Senhor. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Muitas vezes nós caminhamos exatamente assim, achando que Deus não faz parte de determinadas áreas da nossa vida, achando que Deus não está presente em nosso trabalho, que o Senhor não contempla o nosso momento de diversão, que o Senhor não contempla o nosso momento de descanso, que determinados momentos da nossa história não interessam ao Senhor, muito pelo contrário. Estamos o tempo todo diante de Deus. Por isso é que Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós estamos o tempo todo encarregados de servir ao Senhor. Isso obviamente não quer dizer que você deva reconhecer ou tornar a sua vida uma vida chata, nada disso. O Senhor, como nós vimos também, é um Deus alegre, é um Deus feliz, é um Deus que nos proporciona bons momentos, momentos de cântico, momentos de louvor, momentos de congraçamento, momentos em que nós nos alegramos com os nossos queridos. O que nós precisamos sempre nos lembrar é de fazer desses momentos um momento cultico, um momento que agrade ao nosso Senhor. E isso acontece quando desenvolvemos esse senso de sagrado, quando entendemos que a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Pensar em algo que seja sagrado é pensar em algo que seja dedicado a Deus. Se a sua vida é dedicada ao Senhor, tudo o que você faz é sagrado. Até mesmo a água que você toma, a comida que você come, o riso que você dá, torna-se sagrado, porque você o faz diante do Senhor e para a glória dele. Olha só, passagem de Êxodo, capítulo 3, versos 3 e 5, um momento em que Moisés é chamado pelo Senhor para uma missão importante. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés estava no deserto, estava cumprindo um exílio que já durava 40 anos. Ele havia saído do Egito também com 40 anos e peregrinou pela terra durante outros 40. E no final desse tempo, o Senhor então lhe chama e a partir daí ele volta para o Egito para resgatar o povo, resgate esse que vai durar mais 40 anos. É interessante observarmos, meus irmãos, que mesmo em lugares onde muitas vezes pensamos não constar a presença do Senhor, ele está lá. Moisés, num arbusto que ardia em meio a uma chama, mas que não se consumia, foi lembrado disso. E ali ele pôde ter a certeza de que o Senhor estava ao seu redor, de que o Senhor estava perto dele o tempo todo. Senso de sagrado. Então, quando nós nos percebemos como servos chamados, convocados, responsabilizados pelo Senhor, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em mente é de que nós estamos lidando com coisas que não são nossas. Estamos lidando com interesses que não são meramente humanos, estamos lidando com interesses
que pertencem ao Senhor. Mas o segundo desdobramento é o senso de responsabilidade. É sermos incumbidos de coisas que reconhecemos como grandes e importantes para o Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor e, como tal, devemos prestar contas a Ele. Aqui nós vemos palavras do Senhor Jesus, destacadas do capítulo 22 de Mateus, versos 37 e 38, quando Jesus responde, acerca do seu entendimento sobre os mandamentos. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então Jesus define aqui aonde nasce o comprometimento. Como eu me comprometo com o Senhor? A partir do momento que eu entendo que todo o meu amor, que todo o meu entendimento, que tudo que há em mim deve ser dedicado exclusivamente a Ele. Isso necessariamente, obviamente, não significa que você deva negar todas as outras coisas, mas que você deve fazer todas as outras coisas com esse entendimento. Se você ama a sua esposa, ame para a glória de Deus. Se você ama seus filhos, ame-os para a glória de Deus. Se você ama o que você faz profissionalmente, faça-o para a glória de Deus. É esse amor que tem que estar à frente de todas as coisas quando nos envolvermos com elas, quando entendermos o significado delas. Porque nós vamos prestar contas, e já devemos fazê-lo agora, não apenas quando Cristo voltar, mas cada dia que o Senhor nos dá é uma oportunidade. Nós vamos falar dessas oportunidades daqui a pouco, porque estamos agora falando dos privilégios. Como servos do Senhor, temos privilégios e oportunidades, e aqui estamos falando do privilégio de servir ao Senhor. E um outro desdobramento é o senso de dependência. Perceber que não nos pertencemos lembra-nos de que somos frágeis, lembra-nos de que precisamos do auxílio e do cuidado do Senhor. É entender nossa incapacidade, é entender nossas limitações e buscar o Espírito Santo para que possamos prosseguir. Olha só o que Paulo vai ensinar a Timóteo aqui no capítulo 2 da segunda carta que ele escreve, lá no verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, o que Paulo está ensinando a Timóteo aqui é justamente a capacidade de reconhecer suas limitações e pedir ao Senhor que nos dê condições de prosseguirmos. Cristo foi o maior exemplo de serviço que nós encontramos. E aqui nós vemos pela pena de Pedro, o Senhor nos ensinando essa verdade. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O exemplo de Jesus aqui citado por Pedro é muito forte, extremamente difícil de ser seguido. Mas é sempre bom lembrar, irmãos, que não fazemos isso na força do nosso braço. Fazemos isso em dependência.
Fazemos isso na assistência do Espírito Santo, porque o que Cristo requer de nós aqui é que nós sejamos como Ele. Percebam, irmãos, que ele destaca temas que são difíceis para nós. Quando o trajado não revidava com o traje. Quantos de nós são capazes de praticar isso? Nós vivemos a cultura do bateu, levou. A pessoa nos xinga, nós xingamos. Buzinam atrás de nós, nós buzinamos 2 vezes. Não é? Então nós somos reativos. Nós somos muitas vezes levados a agir por força das circunstâncias. Não é? Então, pergunta de Pedro é: que vantagem há? Não é? Se, pecando e sendo esbofeteados, suportais com paciência. A pergunta de Pedro é o seguinte: o que vocês têm que fazer é praticar o bem e continuam sendo afligidos. E suportam com paciência. É isso que agrada a Deus. É você, muitas vezes, ser injustiçado. Mas sofrer essa injustiça, lembrando que você a suporta para a glória de Deus. Que você a suporta porque você quer se assemelhar ao seu Senhor. Porque você reconhece que não é melhor que o seu Senhor. Porque você sabe que Ele passou aflições ainda maiores que as suas. Esse é o nosso privilégio. Servir ao Senhor, né, na proporção do serviço que Ele prestou a cada um de nós. Sendo assim, nós estamos diante da oportunidade de servir. E esse é o momento. O momento é agora, é a sua vida. Na mitologia grega há uma divindade chamada Kairos, que é o equivalente, né, ao que nós hoje temos como oportunidade. E, segundo esses ensinamentos da mitologia, você tem que estar pronto para a oportunidade, porque uma vez que ela passa, ela não volta mais. Então, não é algo recuperável. Então, a nossa vida é uma só. A oportunidade de servir ao Senhor, meus irmãos, é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Porque as oportunidades da nossa vida são assim, não é? São como essas 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então, faça de tudo para não perder boas oportunidades em sua vida, porque elas vêm uma única vez. Então, como é que as oportunidades nos são oferecidas para glorificar a Deus? Importante pensarmos aqui, lembrar de alguns textos que podem nos ensinar acerca dessas coisas. Mateus 25, 14 e 15, vão nos dizer assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e também partiu. Cada um daqueles talentos representava uma oportunidade. E a grande pergunta que fica a partir desse ensino é: o que você faz com as oportunidades que o Senhor está colocando na sua mão? Oportunidade de servir, oportunidade de fazer diferença, oportunidade de ser luz, oportunidade de ser bênção. Você tem aproveitado essas oportunidades? Ainda Lucas vai nos falar acerca dessas coisas, mostrando que Jesus propôs uma parábola, chegando ali perto de Jerusalém. Ele diz assim: o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então lhes disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou os seus servos e lhe confiou 10 minas e disse: negociai-as até que eu volte. Jesus aqui está falando acerca dele mesmo. Quando Jesus vier, meus irmãos, ele vai perguntar para mim e para você: o que foi que nós fizemos com o nosso tempo, com as nossas capacidades, com as nossas oportunidades? E o que nós vamos responder ao Senhor? Senhor, eu estava muito ocupado, eu não tive tempo. Trabalhei demais. Senhor, eu me enrolei,
Quando eu vi, já passou, já tinha passado o tempo, eu não consegui fazer nada. Essa é uma resposta, irmãos, que nós podemos dar ao Senhor. Jesus está nos ensinando aqui 4 grandes lições. A primeira delas é que grandes oportunidades exigem maior responsabilidade. A segunda, que oportunidades são transitórias, elas passam. Oportunidades não ficam, não vêm para fazer morada, oportunidades passam. A terceira, oportunidades devem ser desenvolvidas. E a quarta é que oportunidades não devem ser negligenciadas. Se você abraçou a oportunidade, não desperdice. Não jogue fora. Então, a pergunta que fica para você levar para a sua casa hoje é o que você faz, como você lida com as oportunidades que você recebe. Para te ajudar a entender um pouco melhor, vamos conhecer alguns tipos de oportunidade. Existem aquelas oportunidades que são espontâneas, aquelas que estão por toda parte e podem se pronunciar a qualquer momento. Não é? Interessante, o servo de Eliseu estava diante de uma grande oportunidade, por pouco ele perde essa oportunidade de ver, não é, o cuidado do Senhor sobre ele. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muitas vezes nós não vemos o que o Senhor está fazendo por nós. Isso acontece porque muitas vezes sofremos de miopia espiritual. Eu sofro de miopia. E continuo sofrendo, porque os meus óculos já estão vencidos. Não é? Mas a miopia não permite que a gente enxergue nitidamente. Não permite que nós nos apercebamos do cuidado do Senhor. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele só conseguiu ver o problema, só conseguiu ver o perigo, só conseguiu ver o número de inimigos. Mas Eliseu estava conectado com Deus e via mais, e pediu ao Senhor que mostrasse. É o que nós devemos fazer também, pedir ao Senhor que nos mostre as oportunidades, pedir ao Senhor que nos ajude a enxergar o que nós não podemos ver sozinhos. Então considere as pequenas coisas e reconheça uma oportunidade espontânea quando ela surge diante de você. Mas existem aquelas oportunidades que também são criadas. Aqui nós vemos, no livro de Êxodo, um momento de uma oportunidade criada. Foi justamente quando Moisés era uma criança, era um bebê, e estava diante dele e de todas as crianças que nasciam naquela época, uma ameaça de morte. E a mãe dele criou uma oportunidade. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então aqui não é um plano bem arquitetado pela mãe de Moisés e sua irmã, não é? Criou a oportunidade para que aquela criança pudesse crescer. Então, muitas vezes nós também podemos criar oportunidades.
Isso acontece quando enxergamos além das possibilidades. Muitas vezes nós vemos o limite e dizemos, aqui não dá mais. Mas é nesse momento que você tem que procurar olhar além. É nesse momento que você tem que procurar enxergar para além das dificuldades. Não desista no primeiro obstáculo. Não recue na primeira dificuldade. Não abra mão no primeiro problema. Pode ser apenas um teste de perseverança para você. Aprenda a reverter as situações. Aprenda a crescer com elas. Aprenda a se fortalecer com elas. Porque a maior oportunidade que você tem é a sua vida. E essa também é só uma. Então reconheça que a existência que o Senhor te deu é uma grande oportunidade. Administre seus dons, seus talentos, com sabedoria, com responsabilidade, e procure identificar a sua vocação. Né? O que você busca? Você está buscando glória pessoal ou está buscando glorificar a Deus? Temos que saber responder essa pergunta, porque se você estiver envolvido na busca por glória pessoal, lamento te informar, mas você vai se decepcionar. Porque tudo relacionado à glória pessoal é passageiro. Mas se você busca a glória de Deus, você estará de coisas realmente grandes. Então não perca a sua oportunidade de ofertar sua vida ao Senhor. Um grande exemplo de serviço e dedicação foi Calvino. Esse selo aí, foi criado por ele. É um selo que traz, a figura de uma mãozinha segurando um coração. E aqui está uma frase em latim: Cor meum tibi offero domini prompti et sinceri. Meu coração te entrego, Senhor, pronto e sincero. Então essa era a inclinação de Calvino. Entregar ao Senhor o seu coração pronta e sinceramente, sem reservas. E conhecemos a história. Deus o instrumentalizou profundamente. Então tudo começa aí, na entrega do coração. Que inclusive é um conselho bíblico. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então entregue o seu coração ao Senhor. Até porque ele não é seu. Ele é do Senhor. Experimente. Seja instrumentalizado por Deus. E que Ele seja glorificado por meio da sua vida. Amém? Ao longo desse mês nós vamos conhecer vários aspectos de um coração que se entrega nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, quero orar por você. E gostaria que você orasse comigo no sentido de se dedicar plenamente ao Senhor. Se você ainda hoje não sabe o que Deus quer de você, peça a Ele para te mostrar. Deseje servir ao Senhor. Deseje ser útil ao Senhor, à obra de Deus. Deseje se envolver mais. E o Senhor, com certeza, te revelará os seus propósitos e te mostrará o grande privilégio em servi-lo. Bendito Senhor, muito obrigado. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome e te agradecemos pela oportunidade do serviço. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores de tamanha honra, mas o Senhor é bom e nos oportuniza com esse privilégio. Por isso, Pai, nós agradecemos e te suplicamos, dá-nos, ó Deus, a tua sabedoria para que possamos sabiamente administrar, ó Deus, o tempo, os dons, os talentos, as capacidades que o Senhor mesmo nos tem dado. Ó Deus, eis a tua igreja. Esses queridos são todos teus, cada coração, cada alma. Usa-os, ó Deus, conforme a tua vontade, para abençoar essa cidade, para edificar, ó Deus, este corpo que pertence a Jesus. Faz de nós, ó Deus, instrumentos poderosos nas tuas mãos, para honrar teu nome, para servir-te
hoje e eternamente. Amém. A igreja do Senhor vai em paz. E que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador, sustentador de todas as coisas, e o consolo orientador do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que caminha e serve ao Senhor por essa terra até aquele dia em que há de te adorar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.